2. Você é um super-homem, uma super-mulher. Calma, não vou chamar você de Clark Kent e nem de Mulher Maravilha. Mas você e eu somos seres incríveis. Sabe por quê? Eu e você fomos feitos incríveis diante de Deus. Nós fomos feitos, Gênesis diz, que eu e você fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Você sabe o que é isso? Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Nenhum outro ser no mundo inteiro teve a oportunidade de ser criado à imagem e à semelhança de Deus. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso te faz um ser único. Isso te faz ser um ser incrível. Te faz ser um super-homem, uma super-mulher. Porém, o pecado trouxe uma ruptura com o divino, com a espiritualidade, com as potencialidades que eu e você fomos criados para ser. E aí nós nos tornamos uma caricatura do projeto de Deus. Mas como eu disse, Deus, ao ver isso, Ele resolve, Ele cumpre o seu plano enviando Jesus. Eu e você, quando fomos criados, nós fomos criados de uma forma sistêmica. Ou seja, o nosso corpo está totalmente interligado. Quando o nosso cérebro diz, levanta pé, antes da minha boca falar, o meu cérebro já mandou o comando para o meu pé e o meu pé já levantou. Ande. Deus é tão lindo que Ele nos fez com um cérebro maravilhoso. E eu e você, então, foi Deus que quis assim. Nós somos movidos, o nosso cérebro é movido pela comunicação. Depois você questiona isso para Deus, quando a gente chegar lá na glória. Mas é assim que Ele decidiu. E sabe o que acontece? Eu e você não temos cuidado da nossa comunicação. E por não cuidarmos da nossa comunicação, nós estamos deixando de ser o ser incrível, a imagem e semelhança de Deus que fomos criados. Mateus capítulo 12, verso 34 diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Um coração que se alimenta de coisas boas, ele fala, a boca fala coisas boas. Um coração que se alimenta de coisas ruins, a boca fala coisas ruins. E mesmo que a pessoa tente disfarçar, chega uma hora ou outra, que aquilo que está dentro do coração sai. E aí você para e fala assim, uau, eu não acredito que fulano disse isso. Pois é. Mateus 15, 17, 18 ainda diz assim, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca, desce pelo ventre e é lançado fora, não tem problema. Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E são essas coisas que contaminam o homem. Você então é um ser sistêmico, o seu corpo está interligado. Tudo o que você faz influencia os outros membros do corpo. Quando você machuca o dedinho, todo o corpo está preocupado em proteger o dedinho, porque dói. Mas o cérebro registra tudo isso, armazena os dados e envia então o comando para o seu corpo. Então, o seu cérebro, que foi criado por Deus, é Ele quem comanda todas as coisas. A gente já sabia disso. E quando Deus te criou, te fez a imagem e semelhança dEle, quando Deus nos formou, sabe o que nos diferencia de um outro ser animal? A sua razão,
o seu cérebro. Uau, gente, isso é maravilhoso, isso é lindo. A nossa razão, os nossos pensamentos, a capacidade de pensar, isso nos faz diferentes de todos os outros animais. Então, essa comunicação que nós temos, isso ocorre por meio dos nossos sentidos. Como então que o cérebro faz tudo isso? Como que Deus criou o nosso cérebro? A comunicação é extremamente importante. Porque você vê, você ouve, você fala. E isso então gera pensamentos, que geram sentimentos, que o seu cérebro armazena. E então você acredita. O que é o medo? O medo existe? Por que uns têm medo de aranha e outros não? Se a aranha é a mesma. Porque, para uns, ele armazenou em algum momento da vida dele que aquela aranha pode fazer algum mal para ele. Então ele tem medo da aranha. Para ele o medo é real. Mas para o outro, ele armazenou outras coisas, que ele pode pisar na aranha, que ele pode pegar uma vassoura e matar a aranha. Então para ele não existe o medo da aranha. Por quê? Porque vai depender da sua história, vai depender da sua comunicação, vai depender do seu aprendizado, vai depender de tudo aquilo que você armazenou no seu cérebro ao longo dos anos. E Deus criou tudo isso. Mas sabe o que é interessante? Deus nos ensina a fazer o que é certo. Mas eu e você, devido ao pecado, a gente está sempre se desviando disso. Deus criou o seu cérebro para armazenar as comunicações. Só que ao invés de nós então pensarmos coisas boas, nos alimentarmos de coisas boas, para que então nosso cérebro registre coisas boas e a gente possa falar coisas boas, quantas vezes a gente prefere dar ouvido às coisas ruins? Alguém aqui já entrou em fila de banco? O que você fala em fila de banco? O que você escuta na fila do banco? Alguém quer falar? O que é? Reclamação. Que o dia não está legal. Que o governo está ruim. Que o comércio está ruim. Que a política está ruim. Que a economia está ruim. Alguém vai puxar conversa contigo, ela vai dizer assim, que chato, que triste, hoje está chovendo, né? Você já viu os números da Covid? As pessoas estão acostumadas a reproduzir coisas ruins, notícias ruins. E nós estamos acostumados ao quê? A ouvir coisas ruins. A palavra de Deus, ele diz o seguinte, traz a tua memória, pense, comunique, registre o quê? Aquilo que dá esperança. Comunique, registre, pense aquilo que dá esperança. Coisas boas, coisas que vão te levar para o centro da vontade de Deus, coisas que vão te conduzir para o propósito que Deus tem para você, coisas que vão alimentar a sua alma de forma boa. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Aquilo que não dá esperança, deixa de lado, deixa fora. Se alguém te chamar para falar mal de alguma coisa, fala, oh, desculpa, olha, eu tenho que resolver um negócio ali. Agora eu não posso falar sobre esse assunto. Não alimente a sua alma de coisas ruins. Porque se você continuar ouvindo, o seu cérebro vai continuar registrando esse caminho ruim da reclamação, da negligência, de que tudo é ruim. E você cada vez mais estará se afastando do propósito de Deus na sua vida. Porque Ele quer que eu e você tragamos à memória aquilo que nos dá esperança. Aquilo que nos dá esperança. Aquilo que vai ser bom. Porque na hora que você encontrar alguém, você vai falar, olha que dia lindo, que dia maravilhoso é o dia que o Senhor fez para nós.
Olha que dia lindo. Esse é o dia que o Senhor tem para a minha vida. Hoje é o dia de milagres. Hoje é o dia que Ele vai fazer. Hoje é o meu dia bom. Aleluia! Eu e você não podemos aceitar a nossa história de reclamação. Mude ela hoje. Se você hoje lembrou que você para na fila e só reclama da vida, em nome de Jesus, mude a sua comunicação hoje. Mas como é que eu falo? Como é que eu faço isso? Respira fundo. Pensa antes de falar. Quantas vezes a gente fala sem pensar? Está lá no piloto automático. Pense para falar. Salmos 34, verso 1, 4. Olha o que Davi dizia. Olha as comunicações de Davi. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo. E juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olha o que Davi falava. Olha a comunicação de Davi. Então o cérebro de Davi registrava coisas boas. Ao registrar coisas boas, ele tinha coisas boas no seu coração. Quando ele abria a boca, ele diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará comigo em todo o tempo. Eu louvarei todo o tempo. Aleluia! Nós fomos feitos incríveis. O pecado pode até ter nos afastado dessa realidade. Mas Jesus Cristo veio, nos resgatou em Deus, resgatou a nossa potencialidade. E Ele então tirou aquela caricatura que eu e você tínhamos sido feitos. E nos fez novamente a imagem e semelhança de Deus. Aleluia! Aquilo que eu e você fomos criados para ser. 3. Nós somos presentes. A palavra presente na Bíblia é a palavra doron, que significa dom. Dom significa presente. Eu e você temos dons. Dons, presentes, que foram nos dados por Deus ao nos criar. Ele nos criou Ele decidiu: olha, eu quero te presentear com o dom de cantar. Eu quero te presentear com o dom de falar. Eu quero te presentear com o dom de amar. Eu quero te presentear com o dom de ensinar. Cada um de nós recebeu um presente de Deus. E Ele decidiu que eu e você agora fôssemos presentes para a humanidade. Os anjos queriam fazer isso, mas Ele escolheu nós, a mim e a você, para então, através das nossas vidas, entregar presentes à humanidade. Qual o seu dom? Qual o seu talento? Qual a sua habilidade? Davi entendeu muito bem isso. Golias era um gigante filisteu que desafiou os exércitos. Para e pensa, gente, aquele exército, o grande exército de Israel, os homens valentes de Saul. Aquele exército sabia, ele era treinado, eles tinham estratégias para agir. Aqueles homens sabiam lutar, eles eram vitoriosos. E agora, diante de um gigante chamado Golias, aquele exército vitorioso, de homens valentes, treinados para a guerra, todo o exército de Saul estava parado, amedrontado, por causa de um gigante. Um gigante paralisou o exército treinado, vitorioso. E por 40 dias aquele homem desafiou aquele exército. E aqueles homens valentes estavam tremendo de medo. Aqueles homens pararam. Uma comunicação paralisou aquele exército. Quantas vezes estamos caminhando nossas vidas, estamos até seguindo o propósito de Deus, e às vezes uma comunicação errada nos paralisa diante daquilo que estamos fazendo. Aqueles homens eram os homens escolhidos para a guerra. Eles sabiam guerrear.
Eles é que podiam, eles eram poderosos, estavam agora amedrontados. Diante de tudo isso, aparece um moço, magro, baixo, bem novo, chamado Davi, que foi levar comida para os irmãos, lá no acampamento dos homens valentes e treinados. E Davi então chega, escuta aquilo e ouve que aquele gigante estava afrontando o exército do Deus vivo. Estava debochando daquele exército. E ele diz: ei, que isso? Quem é esse homem aí que está dizendo essas coisas? Davi não era guerreiro. Davi não era treinado para a batalha. Davi não estava lá nas estratégias das guerras. Mas Davi tinha um treinamento dado por Deus. Aleluia. Mesmo que achassem que ele era um Zé Ninguém, ele seguia o propósito. Ele vinha vivendo dia após dia, cumprindo o propósito de Deus. Aleluia. Deus nos deu dons. Deus nos deu capacidades. E essas capacidades é para ser derramada na vida das pessoas quando for necessário. Talvez você não saiba, talvez você não entenda, mas aquilo que Ele está te dando hoje é para você continuar aprimorando, é para você continuar aprimorando, porque pode ser que chegue um dia, que você chegue lá, onde tem um exército treinado, paralisado, e você vai ser a pessoa que vai vencer o gigante. Você, diante do treinamento que Deus te deu, da forma que Deus fez, Ele vai te usar para vencer gigantes. O medo tem impedido tantas pessoas de cumprir o propósito de Deus. O medo tem paralisado muitas pessoas. Mas hoje eu quero te dizer, Deus te deu dons, Deus te deu talentos, Deus te deu condições, Deus derramou sobre a sua vida capacidade, para que você lance fora todo o medo, tudo aquilo que te paralisa, tudo aquilo que está te fazendo parar, para que você venha cumprir o propósito de Deus, para que você seja presente de Deus para essa terra, presente de Deus para esse mundo, para as pessoas que estão à sua volta, para a sua família, para os seus vizinhos, no seu trabalho, na faculdade, na escola. Você é o presente de Deus para essa humanidade. Aleluia! E último, estou finalizando mesmo. Viva a promessa. Cresça por meio dos processos. Deus está forjando a nossa identidade. Deus está trabalhando em você, te fazendo mais forte. Ele quer te entregar ao mundo como presente. Mas as coisas não acontecem assim. Davi, quando chegou lá para vencer o gigante, ele passou pelo processo. Ele aprendeu, não o treinamento de guerra, mas ele aprendeu o treinamento de Deus. Ele se submeteu ao tratamento de Deus, ao treinamento de Deus. Existe um processo que Deus coloca nas nossas vidas para que eu e você venhamos alcançar o propósito que Ele tem. Deus precisa de gente que sabe quem é. Deus precisa de gente que entende que Ele está ali do seu lado, te forjando, te ensinando, para que você faça grandes coisas, para te colocar em lugares certos, lugares onde Ele vai transformar o ambiente por meio da sua vida. Ele precisa de pessoas que entendam que os processos da vida fazem parte para nos fortalecer. Que entenda que os processos não são ruins, mas te fortalecem. O processo é tão importante na vida de uma pessoa quanto as conquistas, quanto a promessa, quanto as vitórias. Pastor Cote diz a seguinte frase: quanto mais alguém foge do que deve enfrentar, mais se afasta de quem deve se tornar. Coragem é uma virtude indispensável. O processo te fortalece, o processo te capacita, o processo prepara você para cumprir o propósito de Deus. E Davi entendeu isso. Davi, ele não foi preparado no exército. Ele não tinha estratégias de batalha. Ele foi preparado lá
lá no cantinho, nas ovelhas, cuidando das ovelhas do seu pai. E talvez quantos de nós possa dizer, enquanto todo mundo está lá, lutando, vitorioso, eu estou aqui, sujo de terra, sujo de barro. Eu estou aqui no campo, ninguém está me vendo. Quem sou eu? Mas Davi entendia que ele estava ali porque era um processo. Ele sabia que hoje ele estava sujo de terra, com cheiro de ovelha, nos campos onde ninguém o via. Mas ele sabia que Deus estava treinando. E aparece um leão. E se fosse eu e você, nos desesperaríamos. E correríamos e dizeria, Deus, olha o que o Senhor está permitindo na minha vida. Um leão para matar as poucas ovelhas que eu tenho para cuidar. Já sou um Zé Ninguém. Já sou um nada. Já sou o inferior da minha casa. Agora aparece um leão para comer, para me matar e matar as ovelhas. Ó vida, ó céus. É uma desgraça essa vida. Está tudo dando errado. Davi sabia que ele estava vivendo o processo. Ele sabia que Deus estava com ele. E com a sua força, com todo o seu vigor, ele mata o leão. Aleluia. Ele sabia que Deus estava com ele. E ao passar pelo leão veio o urso. Ó vida, ó céus. Mais um para me parar. Mais um para me destruir. Eu mal venci um. Deus, eu não estou aguentando. É muito problemas. São muitos problemas na minha vida. Quando eu acho que eu estou levantando de um problema, vem outro. Davi passou por isso. Ele estava vivendo o processo. Ele não se derruba diante do urso. Ele se levanta com as armas que ele tinha, que Deus tinha dado. Ele vence o urso. Ele mata o urso. Ele estava no processo do treinamento de Deus. Ele não reclamou. A comunicação dele era louvado seja o Senhor. Ele está comigo em todo o tempo. Ele me fortalece diante do urso. Ele me fortalece diante do leão. Ele me fortalece sozinho aqui no campo onde eu estou. Porque um dia eu estarei pronto. Talvez ele não tenha pensado isso. Estou dizendo aqui agora. Mas eu vou estar pronto para vencer o gigante. Aleluia! O gigante que vai aparecer. O processo de Deus na minha vida está me treinando para vencer os exércitos inimigos, para vencer os gigantes que aparecerão. O processo na sua vida não é para te destruir. As dificuldades, as ondas que vêm, que vão, que você acha que vai te matar, não vão te matar. Estão te fortalecendo. Estão fortalecendo os seus músculos. Estão fortalecendo a tua fé. Está fortalecendo a tua espiritualidade. Porque outros gigantes virão. Mas Deus é contigo. E Ele está te fortalecendo no processo. Viva o processo de Deus. E louve, comunique a louvor. Louve ao Senhor. Adore, pare de reclamar. Eu e você não passamos por nada nessa vida se não for propósito de Deus. Você crê nisso? Eu e você não vamos passar por nada nessa vida se não for propósito de Deus. Tudo que acontece, e mesmo aquilo que Ele não te dá, aquilo que você procura, Ele vai usar se você deixar para te fortalecer. Então, saiba disso essa noite. Tudo tem propósito. Deus está nos forjando em meias adversidades. Para tempos de frutificação. Ele nos capacita nos processos para mudarmos de estágio, para mudarmos de fase, para vencermos e passarmos para outro nível. Quando nós olhamos para a história de Davi, o tempo dele nas ovelhas, o reinado de Israel, a vida de Davi foi cheia de aventuras, cheia de altos e baixos. Assim também é a nossa vida. Medos, inseguranças, decepções, riscos. Essa é a jornada da vida.
Mas em meio a tudo isso, os olhos de Deus estão sobre nós e permanece sobre nós. Aleluia! Deus te criou e te deu uma identidade. Deus te fez um ser incrível, um ser sistêmico, integrado, com capacidade de comunicação, de criar padrões segundo a sua vontade. Deus te fez presente, nós somos presentes. Deus te fez com propósitos, com dons, com talentos capazes de serem desenvolvidos. E viva a promessa por meio dos processos. Creia que os processos te farão crescer, te farão aprimorar aquilo que Deus sonhou na sua vida, aquilo que Ele tem preparado para você. Acredite, você nasceu para marcar a sua geração. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para ir além, muito, muito, muito além. Você nasceu para ser um gigante em Deus. Aleluia!